Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a questão do que é meditação dentro dessa metodologia que vocês estão conhecendo agora. Também vamos definir o processo de estrutura da meditação e, por fim, vamos falar sobre a técnica que vocês vão seguir fazendo durante todo o percurso aqui dentro do caminho gradual. Então, o primeiro movimento que a gente observa é que a meditação dentro desse processo que estamos iniciando é o ato de observar. Observar com gentileza e atenção. Então, meditação, quando a gente for falar, no primeiro momento, você vai definir assim, observar com gentileza e atenção. Ou estou observando com gentileza e atenção. Isso é muito importante, por quê? Porque a partir do momento que a gente define isso, quando você efetivamente for fazer as suas práticas, você vai sempre se lembrar de que o seu papel ali é observar de uma figura gentil. Então, onde você não é pesado com você mesmo, com que você é compassivo com você mesmo, como se você fosse compassivo com uma criança, como alguém que está aprendendo, talvez você tenha uma profissão, talvez você tenha algo na sua vida que você já precisou ensinar outra pessoa. E dentro desse processo, quando você estava ensinando essa pessoa, existiam momentos que não se seguia aquilo que deveria, ou não se era daquela forma como esperava, mas a gente entendia que isso fazia parte do processo de educação. A mesma coisa é aqui. Se você pega muito pesado com essa pessoa que você está ensinando, ou às vezes com uma criança, você não consegue realmente ensinar para ela a maneira que você gostaria. Às vezes a criança fica rebelde, às vezes a outra pessoa se sente muito pressionada, e dessa forma essa criança ou essa pessoa específica acaba desistindo. A mesma coisa acontece conosco. Como somos nós conosco mesmos dentro da meditação, nós precisamos criar esse ambiente de gentileza com a gente mesmo. Então, com o fato de a gente conseguir perceber que estamos iniciando uma nova atividade, estamos aprendendo a respeito da meditação, mesmo que você já tenha meditado, e aí, dentro desse processo de observar com gentileza, nós também temos que ter atenção. O que isso significa? Nós devemos prestar atenção naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. No caso, vai ser a estrutura, que a gente vai adentrar agora, e também o fato de escolher um objeto, que vai ser a meditação. Eu vou explorar um pouquinho mais isso na continuidade da aula. Então, dito isso, precisamos criar esse processo de observar com gentileza a nossa mente e com atenção no sentido de escolha do objeto e de seguir aquilo que nós estamos trabalhando aqui, seguir a metodologia para que efetivamente ela consiga ter os seus frutos. Então, a estrutura da meditação é 3 partes. A primeira coisa que a gente vai fazer é a intenção. Eu estou explicando isso agora, mas você vai fazer junto com o áudio nas primeiras semanas. No primeiro mês, nós vamos procurar fazer as meditações diárias com o áudio. Então, o áudio já vai estar dividido nessas 3 partes, que é, primeiro, corrigir a nossa intenção. Então, quando adentramos a meditação, a gente corrige a nossa motivação. O que isso significa? Nós percebemos que naquele momento iniciamos uma nova atividade e a partir disso nós colocamos uma intenção altruísta. Nós colocamos uma intenção de por que estamos ali. Talvez essa seja a pergunta. Por que estou sentando aqui de meditação nesse exato momento? E aí você vai refletir sobre os seus movimentos pessoais que te levaram até essa prática, o que você gostaria e o que você quer atingir com aquilo. E, ao mesmo tempo, a proposta aqui é que você também traga algo altruísta. Então, você com certeza faz parte de relacionamentos, talvez você tenha uma família, talvez você tenha um relacionamento, talvez você tenha, não um relacionamento, mas possui amizades, possui trabalho, e querendo ou não, todas as formas de relacionamento que a gente tem, a gente acaba, querendo ou não, influenciando da maneira como a gente age. Então, a intenção proposta e sugerida aqui, que faz parte da metodologia, é que a gente coloque a intenção altruísta, que essa meditação que eu vou iniciar não seja somente benefício meu. Eu sou o primeiro beneficiado do que estou fazendo, mas que isso também possa auxiliar os demais.
Depois disso, você faz a sua motivação pessoal com seus objetivos pessoais. Após feita essa intenção, mais ou menos 1 minuto, 30 segundos, nós vamos para a prática. E aqui se coloca prática sem ponto de referência. Isso quer dizer que a gente não vai pensar, nossa, essa meditação está sendo boa, nossa, essa meditação está sendo ruim, nossa, essa meditação eu não consegui fazer ela direito. Quando você está fazendo a meditação, você não vai entrar nesse juízo de valor. Você simplesmente vai ficar observando sua mente, com gentileza, e atento às instruções que estão sendo dadas. Então, atento à estrutura que está sendo dada, que no primeiro momento, como eu disse a vocês, vai ser feita e guiada pelo áudio, para que dessa forma você fique com maior facilidade, entendendo a estrutura, para depois você poder também fazer elas sozinhas. No fim, sempre dedicamos a nossa prática. Esse é um ponto muito importante, principalmente nas questões dos estudos feitos com questões de experiência, a forma como a gente termina alguma experiência, a forma como que a gente termina a meditação, ela é muito importante. E normalmente a estrutura vai ser qual? Nós vamos lembrar da nossa intenção e depois vamos dedicar ao benefício de todos os seres. Que essa meditação, que insights que eu tenha tido, ou que o simples fato de eu ter o esforço e estar nessa direção de querer ser uma pessoa melhor comigo mesmo, de querer diminuir meu sofrimento, de querer estar menos ansiosa, isso não se limite somente ao meu próprio benefício, mas que possa chegar nos meus relacionamentos. Então, essa é a estrutura da meditação que você vai, aos pouquinhos, se familiarizando mais. Mais para frente, no curso, na comunidade, nas aulas, a gente vai também desenvolver a respeito de cada um desses tópicos. A intenção, da prática sem pontos de referência e da dedicação. Dito isso, a gente vai para meditação formal, que é aquilo que é proposto para vocês dentro da metodologia que a gente está trabalhando aqui. Então, existem estudos científicos já demonstrando, vou deixar também alguns links depois para quem quiser acessar esses estudos, para que dessa forma você também consiga ir entendendo por que a gente está trazendo da maneira como está sendo apresentada, que tem embasamento científico, mas também segue a tradição. Dentro da tradição budista, é dito que, no princípio, é melhor que você faça meditações mais curtas e que você saia quando você estiver se sentindo bem. Porque imagina assim, se você vai fazer alguma coisa, por exemplo, vai fazer uma corrida, e você nunca correu, ou você já correu algum tempo atrás e você quer correr 5 quilômetros, e você sai correndo 5 quilômetros no máximo que você conseguir, e aí você vai, corre, corre, chega um momento que você fica cansado, você tenta terminar, não consegue manter o ritmo, e depois, nos dias seguintes, você fica até a ver o próprio processo de correr, fica com muita dor, às vezes se sente frustrado. Então, dentro disso, é melhor começar com pequenas distâncias. O mesmo se refere ao treinamento da mente, o mesmo se refere ao processo que vamos trabalhar aqui da meditação. Então, os professores, os mestres da tradição budista tibetana, mahayana, eles vão sempre trazer o fato de que devemos começar com meditações menores, e aqui a sugestão é 3 vezes ao dia, 5 minutos, onde nós vamos observar a respiração. Nosso objeto de atenção, como foi dito antes, será a respiração, a entrada e saída de ar pelas narinas. Isso vai ficar mais claro conforme você vai fazendo as práticas. Essas aulas aqui, elas vão auxiliando você a compreender melhor por que tudo isso está sendo feito dessa forma, e assim avançar nas suas dúvidas, avançar também no próprio processo da mente. Beleza, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou seguindo essa metodologia, e eu estou aplicando ela. A partir disso, eu vou ter um laboratório, para que dessa forma eu seja assim como o Ourives, que a gente trabalhou no outro vídeo, e analisa realmente o que está acontecendo ali dentro da meditação, como eu estou me sentindo depois, e para isso é muito importante que a gente faça e siga essas metodologias que têm um embasamento científico, mas também seguem a tradição. Então é muito interessante quando a ciência apoia a tradição, ou quando a ciência também traz questões que podem aprimorar a própria tradição. Dito isso, nós vamos dividir a nossa prática, idealmente, que
que você faça 3 vezes de 5 minutos todos os dias, observando a respiração. Sabendo que você está sentado, então também temos aquele vídeo que você já deve ter assistido, para você escolher uma forma de se sentar para meditar, e a partir disso ter o primeiro reconhecimento. Estou sentado e agora o ar está entrando. O ar, qual ar? O ar natural. A gente não vai trabalhar a respiração como se fosse um pranayama, um exercício respiratório. Nós vamos deixar o ar entrar, deixar o ar sair e ter essa compreensão que agora o ar está entrando, agora o ar está saindo. Se você precisar praticar deitado em algum momento, você vai fazer a mesma coisa. Agora eu tenho consciência de que estou deitado e o ar está entrando, o ar está saindo. Você seguindo o áudio, o áudio vai ter o tamanho de 5 minutos, então você não vai precisar se preocupar com o tempo, mas depois, claro, você vai poder colocar, às vezes, um relógio, ou conforme a gente vai avançando, como eu disse ali, a tradição diz que é bom que você saia quando você está se sentindo bem. Para algumas pessoas isso vai ser 3 minutos, outras vai ser 5, outras vai ser 10. Então, nesse primeiro momento, a gente vai, no máximo, fazer uma meditação de 10 minutos. Mas, nessas primeiras 3 semanas, nós vamos fazer as práticas guiadas com um áudio de 5 minutos que eu vou enviar para vocês. Tá bem? Então, dentro disso, é assim que nós vamos seguindo, trazendo aqui a mensagem do Lamy, tudo que é observado e aceito já começa a se modificar. Então, quando a gente começa a trabalhar esse processo de observação gentil e atenta da nossa mente, a gente vai, aos pouquinhos, criando essa curiosidade sobre os nossos pensamentos, saindo um pouco daquelas flechas, daquelas confusões mentais, e começando a olhar para dentro, adentrando ao silêncio, adentrando esse mundo interno, para que a gente tenha um laboratório, para que a gente tenha recursos para realmente perceber se essa metodologia funciona ou não funciona, e acreditar nela, no sentido de dar uma confiança, de aceitar como ela é, e ir observando, trabalhando durante essa semana, para que na próxima aula a gente possa aprofundar algumas outras coisas a partir daquilo que você já acolheu durante a semana, e para que na prática que a gente vai fazer juntos, você também possa trazer suas questões, você possa trazer suas dúvidas, você possa trazer os seus insights, ou comentar na própria comunidade, onde a gente tem a parte do fórum, né, que também foi explicado em outro vídeo, e dessa forma a gente vai conseguindo ajudar uns aos outros e também perceber como essa metodologia nos ajuda a compreender nosso mundo interno e, assim, a gente conseguir avançar naquilo que a gente deseja, que é uma mente de paz, uma mente de compreensão da realidade, para cada vez estar melhor conosco mesmos e com os demais. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui ou ir lá para a comunidade. Fico sempre à disposição e assim vamos caminhando juntos esse caminho gradual. Muita paz.